E aí pessoal, boa noite, vamos lá, né, para mais um vídeo. Esse vídeo aqui, assista até o final, você vai chegar ao final dele aí com uma ideia muito boa sobre o Estado de Direito, né? Vou falar sobre o que é uma visão diferente, né, do Estado de Direito. Vou falar também sobre liberdade de expressão e censura, tá bom? Esse vídeo é muito importante, faz uma forcinha aí para você assistir. Qualquer eu falo um pouquinho devagar, acelera um pouquinho aí a velocidade, tá bom? Mas acredito que ao fim e ao cabo, no final você vai falar, pô, eu aprendi muita coisa. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Então é o seguinte, o que acontece? A nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela tem a verdade, né, como um valor absoluto, tá? Então, a verdade, ela está presa ao quê? Ela tá presa ao fato, tá? Então, é assim, a pessoa faz uma ação qualquer, essa ação, por exemplo, uma pessoa, ela pega um revólver e dá um tiro em outra pessoa, tá? Então, ela fez uma ação, né, de dar um tiro em outra pessoa, esse é o fato, né? Ela produziu um resultado, o resultado é que a outra pessoa foi baleada, ficou ferida, morreu, né? Tanto faz aqui para o caso, mas o fato foi esse, tá? Então, a verdade, ela se importa muito com o que realmente aconteceu, tá? Ela está presa ao fato, ao que realmente aconteceu, né? Outro valor da a nossa sociedade, o que acontece? Ela foi erigida, ela foi construída, né? Através dos valores judaico-cristãos, né? Então, a nossa sociedade ela tem como os valores básicos esses valores, e um desses valores é uma religiosidade, né? É você ter uma ética, uma moral fundamentada na religião, na concepção de Deus, né? Então, na nossa sociedade, o Deus, ele está acima do homem, tá? E estando acima do homem, a, toda a teologia nossa, a teologia cristã, ela foi concebida, né? A moral e a ética, ela foi concebida dentro que tem o divino, tem Deus, né? Tem nós aqui no aqui e agora, vivendo essa vida terrena, e essa moral, essa ética, ela dá subsídios para que nós possamos viver em sociedade de uma forma harmônica, minimamente civilizada. Eu não vou sair por aí sem motivo nenhum matando os outros, roubando, fazendo coisa errada. Então tudo isso vem embutido nos valores que construíram a nossa sociedade lá atrás até os dias de hoje, tá? Em contrapartida, quando vê a ideologia marxista, o que acontece? É exatamente o oposto. Então, para eles, como eles são ateus, né, assim, ateus ao extremo, então o homem, não existe Deus, o homem está acima de Deus, tá? E aí, como já falava o escritor russo lá, o Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Por quê? Porque daí vai por água abaixo toda aquela construção moral e ética, né? Então, aqueles valores morais e éticos de uma convivência pacífica em sociedade, eles já não fazem mais sentido, né? Então, vamos viver o aqui e agora e fazer o que for necessário para me dar bem, não importa que eu vá matar, roubar, fazer tudo quanto é coisa errada, né? Então é isso, né? A moral e a ética, elas são os pilares fundamentais da nossa cultura ocidental, e onde o fato, ele é uma coisa assim, ele é muito importante, tá? Então a nossa sociedade, ela foi erigida para você lidar com o fato, não com coisas abstratas, né? O fato é que realmente importa, tá? A base da democracia moderna, que ela surgiu aí por volta do século XVIII, né? A Revolução Americana, a Independência Americana, a Revolução Francesa, né? O que acontece? A democracia moderna, ela está baseada
na diferenciação entre o fato e uma narrativa, tá? O fato é a verdade. A narrativa é uma coisa que você pode deturpar ela, né? Ela é interpretativa, você pode moldar ela à sua vontade. Então ela não é uma coisa sólida. O fato é o fato, mas a narrativa não. A narrativa muitas vezes ela é o fato distorcido, muitas vezes ela tem pouco a ver com o fato, né? Então a narrativa é só uma narrativa. Ela não tem uma ligação direta e ela não tem uma necessidade de ser verdadeira, de ela estar de acordo com o fato, tá? Então, para exemplificar uma coisa que teve lá atrás, né? Teve lá na Inglaterra, na época do rei James I, né? Então, o que acontecia? A Inglaterra ela já vivia um estado democrático de direito, onde o soberano, o rei James I, ele tinha limitações, né? Então ele tinha lá seu parlamento, parari parará, e o rei ele não tinha os poderes absolutistas de poder fazer qualquer coisa ao tom da cabeça dele, ao tom da vontade dele, né? Mas aí o rei, vendo o poder monárquico absolutista que reinava no continente, na Europa, de um modo geral, na França e nos outros países europeus, né? Ele estava assim, com aquela vontade, né? Também de ser o rei absoluto, né? De só ele mandar, o que eu mandei tá mandado e não interessa o resto, né? Então ele teve um embate, o juiz lá da corte mais alta da Inglaterra lá, o Sir Edward Coke, né? Ele teve um embate com o rei, né? Porque o rei queria tomar as prerrogativas de ser absoluto, né? Aí o Edward Cook, né, chegou para o rei e falou assim: o senhor é o soberano, é o mais alto, o mais poderoso entre os homens. O senhor pode tudo, but, aí eu vou falar em inglês, vou traduzir, né? You are under God e under the law. Mas o senhor está abaixo de Deus e abaixo das leis, né? Você está sobre o domínio de Deus, né? Sobre o guarda-chuva de Deus, né? Under the law, under the God, e você também está sobre o guarda-chuva das leis. Então você também não pode querer ser mais que Deus ou mais fazer coisas fora da lei, né? Então, esse under God, o que acontece? Na verdade, ele tem um significado que o que aconteceu, a ação, gerou tal um fato, esse fato, ele já existe aqui, aconteceu. Se esse fato aconteceu, esse fato pertence a Deus, ele é imutável. Ele aconteceu aqui no plano terreno, onde nós vivemos no dia a dia, né? Nesse mundo, espaço-tempo. E ele não pode mais ser alterado. O cara, que dei exemplo dele lá no começo, o cara foi lá, deu um tiro no outro, né? Isso aí não pode ser alterado, é um fato, né? Então não pode prevalecer uma narrativa, ou a narrativa do rei. Assim, mesmo que seja a narrativa do rei, ela não pode prevalecer em cima do fato. Ela não pode ser superior ao próprio fato em si. O fato é mais importante que a narrativa, mesmo que essa narrativa seja do rei, né? Então é isso que significa, né? O fato, vamos lá, é de onde tudo parte. Essa é a linha divisória entre o pensamento e a ação, tá? Então, é assim, o fato, ele que divide a narrativa, né, que é o pensamento, né, da ação. O resultado, o fato é o resultado da ação. Então, essa é a linha divisória entre uma coisa e outra, não pode ser confundido, né? Então, por exemplo, o cara pensou em fazer tal coisa, mas não fez. Pô, então ele só pensou e não deve ser punido por isso, porque o pensamento é livre. O que deve ser punido é a ação, é o fato que foi gerado por uma ação que ele fez errada. Então, ele foi lá e deu um tiro no outro. Então, aí sim, a punição. Mas se ele só pensou em dar um tiro, mas nunca foi lá e realmente ele deu um tiro no outro, você entendeu? Ele não pode ser punido só pelo pensamento.
ele tem que ser punido pelo fato, pela ação que ele fez de chegar lá e causar, dar um tiro, causar um ferimento, causar um mal a outro, certo? Essa é a diferença, tá? A punição tem que ser em cima do fato, não do pensamento, em cima da ação, tá? O fato é a ação e é o resultado que ele produz, certo? Já o pensamento, você pode desafiar o pensamento, porque o que acontece? Por exemplo, se o rei vai querer punir o cara porque pensou que ele vai dar um tiro no cara, você entendeu? Aí, como é que o rei vai provar para punir esse cara que ele pensou que ele ia dar ele pensou em dar um tiro no cara? Vamos punir ele pelo pensamento. Aí o rei tem que provar que ele pensou de fazer uma coisa errada, né? Só que daí, para ele provar que ele fez uma coisa errada, o que que acontece? Ele vai ter que o cara confessar. Então, é aí que você, o que no caso, você estaria validando a tortura. Por quê? Porque eu vou torturar ele, né? Vou espremer ele até que ele chegar a um certo ponto. Não, eu não fiz, mas eu pensei em matar ele e tal. Você entendeu? Então é isso que não pode, é isso que separa o Estado de Direito da barbárie, do arbítrio do rei, do arbítrio do governante, do arbítrio do poderoso, né? O poderoso ele não pode se utilizar de tortura, né, com prisões arbitrárias, deixar o cara trancafiado lá, até o cara confessar aquilo que ele quer, né, que ele confesse, né? Mesmo que não aconteceu, mas ele quer que confesse. Por quê? Porque ele quer. Você tem algum indício concreto, alguma coisa que prove que ele... Não, não tem. Não, mas vamos deixar ele lá trancado, né, amaciando ali, vamos deixar ele ali de molho. Uma hora ele vai encher o saco, ele vai ver que ele não vai sair dali, e aí ele vai confessar aquilo que nós quisermos, né? Então isso que é? Isso é voltar lá atrás, no século XVIII ou antes, que é o arbítrio puro, né? É o poder absoluto, né, do governante para coagir o cidadão, né? Então, quando veio o Estado de Direito, ele veio para pôr um fim nisso aí, para a vontade do reino ser prevalecente sobre o fato que importa. Não importa se o rei acha, importa os fatos é que importam, tá? Então vamos lá, o direito e o Estado de Direito eles se apoiam nessa ordem, tá? Então ó, o que que acontece? Na justiça o pensamento é livre, tá? Agora, a ação, o fato em si, que aconteceu ocasionado por uma ação realmente, tá? Essa aí é que tem que ser regulada pelas leis, pelo direito do próximo, né? Por exemplo, que são as leis, que é o direito do próximo? É aquelas leis feitas pelos nossos legisladores, que tem, em primeiro lugar, de pensar o seguinte, eu não vou... Você pode fazer tudo aquilo que não agride o outro, aquele princípio do anarcocapitalismo, né? Então, o princípio de não agressão. Então, de comum acordo, né, vamos fazer algumas leis de convivência mínima, né? Você não pode tomar propriedade do outro, você não pode roubar, né, tomar propriedade do outro, você não pode matar o outro, você não pode agredir o outro, né? Vamos fazer todas essas leis aí, tá todo mundo de acordo, né? Porque o que que acontece? Isso aí são ações que geram fatos, né? Tá? Agora, se o cara pensou, deixou de pensar, meu, pô, isso aí, cada um, eu não tenho nem como entrar na cabeça para saber o que pensou, e eu também não vou pegar o cara e ficar torturando para ele confessar que ele pensou aquilo que eu acho que ele pensou, coisa que o valha, né? Você entendeu? Então, é isso que separa a civilização moderna, o Estado de Direito nos dias de hoje, para o arbítrio que vinha lá de trás, tá? Até o século XVIII, tá bom? Então vamos lá. Então é isso, né? Quando você começa a querer fazer as leis, né? Que
queiram colocar limites no pensamento, né? Essa sociedade ela está caminhando, vamos dizer assim, ela está caminhando por um caminho tortuoso que não vai dar bom, não vai dar bom, tá? Vamos falar mais algumas coisas sobre o Estado de Direito, por exemplo, que hoje em dia o pessoal está ele está sendo usurpado, ele está sendo distorcido, tá? Por exemplo, a propriedade privada, né? Então, por exemplo, até um tempo lá atrás, antes do advento do capitalismo, né, o que acontecia? Você tinha concentrado na mão de o rei, né? Ele era proprietário de tudo, ele era dono de todos os meios de produção, né? Ele distribuía lá para os seus lords na Inglaterra, para os barões, por assim por diante, né? Os seus pedaços lá, né? Mas aquilo tudo tinha uma concentração na figura do governante, do monarca, tá? A partir do momento que colocaram freios, né? Nesse absolutismo, né, da instituição das monarquias absolutas, né, e começaram a dar direitos ao povo. Então, qual foi o direito fundamental? O direito de propriedade. Por quê? Porque a partir do direito de propriedade, o cidadão, ele trabalhava, ele com o seu trabalho, ele conseguia gerar riqueza, ele conseguia poupar essa riqueza, tá? E essa riqueza, ela pertencia só a ele, né? E com a proteção do Estado de Direito, que ele seguindo aquelas regras, ninguém podia tocar nele, nem mesmo o rei. Nem mesmo o rei podia ir lá tomar aquilo que é dele. Então, a propriedade privada, ela nasceu, ela foi fortalecida, ela nasceu junto com o Estado de Direito, né? Então, elas andam juntas, né? E o que acontece? Com a propriedade privada, como o povo começou a acumular riqueza, aí foi que nasceu o capitalismo. Porque até então, a era mercantilista, quem se beneficiava dela eram os governantes. Eram os governantes. A partir do momento que foi quebrando o monopólio dos governantes e a sociedade ela começou a usufruir dessa riqueza, a sociedade começou a enriquecer, tá? Então vamos lá. O que acontece? A propriedade privada que você conquistou com o seu suor é um fato, né? E o que você construiu, você comprou uma casa, um terreno, alguma coisa, uma propriedade, tá? Ela é real ela não é uma coisa abstrata. Dentro da nossa vida, ela é uma coisa real, que você pode aferir, você pode medir, né? Ela é palpável, né? Você pode olhar o terreno, medir a casa, né? Então, o que acontece? Isso aí acabou, né, com a propriedade privada, com o arbítrio do rei. Então, a partir do momento que o pessoal pôde ter propriedades privadas e tinha proteção do Estado de Direito, que pôs um limite ao poder do soberano, do rei, né, isso aí fez com que a sociedade, no modo geral, ela realmente enriquecesse feito um foguete, tá? O nível de pobreza mundial caiu absurdamente, muito rapidamente, né? E isso vem vindo até os dias de hoje, tá? O que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje, há uma tentativa de uma desconstrução dos valores que fundamentaram a nossa sociedade, tá? Então, por exemplo, o direito de propriedade, ele está sendo relativizado, então você pega um negócio abstrato. Não, a propriedade é sua, mas ela tem que cumprir uma função social. Aí sabe o que é uma função social? Uma função social é uma abstração que cabe qualquer coisa que qualquer juiz da cabeça dele inventar. Então ele inventa qualquer coisa, isso aí é uma função social da propriedade na cabeça dele. E tenho dito e vamos que vamos, né? Então é isso que nós estamos, tá sendo, nos dias de hoje, está sendo posto em xeque, nós estamos caminhando para trás. A partir do momento que não está se respeitando, por exemplo, a propriedade privada,
você, ao fim e ao cabo, você está voltando para o século XVIII, XVII, XVI, XV. Você está ficando sob o arbítrio do governante, do poderoso que está ali na cadeira na sua época, né? Então, aquele governante lá, ele vai ter o arbítrio, ele vai deixar você ter aquilo se ele quiser. Se ele não quiser, ele inventa uma desculpa qualquer, ela não está cumprindo a função social, eu vou lá e vou tomar de você, tá? E aí eu vou pensar se eu vou pagar alguma coisa, eu não vou pagar nada, você fica a ver navios, né? Aconteceu um caso, assim, exemplar, né? Lá no Rio de Janeiro, eu não sei se é prefeitura de Macaé ou Magé, é uma das duas, tá? Então, o que que aconteceu? Lá tem um prefeito totalmente de esquerda, né? Esquerda radical. E a prefeitura estava ali, as instalações da prefeitura eram uns prédios velhos, caindo aos pedaços e tal. E como ele não respeita a propriedade privada pela ideologia que ele defende, né? O que ele fez? Tinha uns prédios lá que uns empreendedores, alguma construtora, pessoal privado construiu, né? O prédio estava prontinho lá, ele foi lá e entrou dentro do prédio, instalou a prefeitura lá. Não, isso aqui é o seguinte, eu tomei porque para cumprir a função social. Então você vê como é perigoso essa ideologia nefasta. Ela começa a quebrar os pilares daquilo que trouxe toda a evolução da sociedade até os dias de hoje, exatamente começa a quebrar de base esses pilares, tá? Como é que isso está sucedendo aí? Como é que estão se quebrando? Porque é o seguinte, a democracia, o Estado de Direito realmente, né? Ele veio junto com a democracia, né? A democracia veio junto com o Estado de Direito. E como é que essa ideologia ela tende quebrar, assim, ela tende destruir a democracia? Ela só vai destruir a democracia se ela destruir os valores da democracia, se ela destruir o Estado democrático de direito, né? Então, esses pilares que é propriedade privada, é, liberdade de expressão, né? Então, se destruir esses valores, aí fica fácil você substituir isso por uma ideologia, por um outro sistema qualquer, que vai ser muito bom, vai sim, vai nessa, né? Então vamos lá, e aí quem bolou tudo isso aí foi um cara muito inteligente, Pumal, né? Pumal, um ideólogo italiano, Anthony Gramsci, né? Então, o que que aconteceu? Ele bolou o seguinte, ele pensou assim, porra, o jeito mais fácil de eu dominar a sociedade, implantar o marxismo, não é pelas armas, não é pela revolução, é eu dominando por dentro, né? Então, quando a sociedade menos perceber, ela já é socialista e depois comunista, assim, tranquilamente. Ela vai indo, é que nem o negócio do sapo na panela, vai cozinhando aos pouquinhos, quando vai ver está cozido, né? E qual foi a ideia dele? Ó, é o seguinte, nós temos que ocupar todas as fontes de difusão de pensamento, tá? Para divulgar a nossa ideologia. E quais são as fontes de difusão de pensamento? É a academia, né? As escolas, as universidades, a igreja, as artes, né? E os meios de comunicação e o jornalismo, né? E nós dominando tudo isso aí, nós conseguimos destruir toda a base da cultura, do Estado Democrático de Direito, toda os pilares da democracia. E aí nós conseguimos, sem derramamento de sangue, instituir o marxismo, o socialismo e o marxismo, né? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Assim, o marxismo, como eu já falei no começo do vídeo, né? Ele não quer saber de fato, do fato. Ele não quer saber ele quer saber do que? Ele quer uma narrativa, né? Só que para você impor a narrativa, você precisa destruir a verdade, tá? Então você tem que destruir a verdade, você tem que destruir o senso comum das pessoas, né?
Então, é isso, por exemplo, aí, ó, o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa ideologia woke. Essa ideologia woke é fruto dessa estratégia aí de você destruir o senso comum, destruir a verdade. Então, não importa que, na verdade, o cara, ele nasceu homem, tal. Importa o que ele sente. Então, vamos, se ele se sente, sei lá, qualquer coisa, vamos chamar ele de qualquer coisa, você entendeu? Então, como tem um caso aí de um japonês aí, no extremo, ele se sente que é um cão. Aí ele entra em uma fantasia de cão, anda de quatro, ele tenta comer ração, tem uma mulher que ele paga para passear com ele. Então, é o seguinte, não vale mais a realidade, o senso comum das pessoas. Pô, esse cara, ele tem um problema que ele não se aceita e ele precisa cair, ele voltar para a realidade. Ah, não, hoje o que estão tentando, assim, incutir na sociedade é o seguinte, não, é o seguinte, se ele sente um cão, você tem que falar, legal, ele é um cão. E fazer o au-au para ele e tal, e ele vai fazer o au-au de volta, né, meu? Então, é desse jeito que nós estamos. Nós temos que suprimir, assim, sufocar a percepção de a realidade, né? O que nós já naturalmente, né? Logo, basicamente, muito cedo, nós já sabemos, já temos aquela noção do certo, do errado, do bom, do ruim. Temos que sufocar isso para engolir qualquer besteirol que vem pela frente, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que precisa ser destruído, o senso comum, o critério natural que você tem sobre qualquer coisa que você veja, né? Temos que implantar, eles tentam implantar o quê? A versão, a narrativa acima do fato. A narrativa é mais importante que o fato para o marxismo, tá? Você vê como que é. Você pega um cara mais humilde, analfabeto, um agricultor lá, que ele está no seu ranchinho e tal. Ele fez aquela plantação de mandioca, ele plantou lá um milhozinho dele, taca, né? E aí, porra, na cabeça dele ele plantou, aí aquilo lá cresceu e tá na hora de colher. Aí chegam uns caras lá e falam, meu amigo, é o seguinte, meu, você plantou, mas quem vai colher somos nós, porque isso aqui tem que ter uma função social, você entendeu? Isso aí não é seu. Isso aqui tem que ter uma função social, nós vamos plantar, vamos levar embora e deixar um pouquinho para você aí, tá? E você se vira com isso, né? Então, essa ideologia que quer ser implantada e é isso que quer destruir aquele senso comum do cara. O agricultor fala, pô, como, cacete? Eu trabalhei, eu que ralei, eu que, pô, de manhã capinei, tirei o mato, caramba, reguei. Agora, pô, eu reguei, eu fiz tudo isso aí cresceu e tal. Agora, na hora de colher, isso é meu, não é de mais ninguém. Não tem o porquê. Eu posso até, se a pessoa me convencer, ou por bondade que seja, abrir mão, doar um pouco ali, aquilo, mas aquilo a mim me pertence. E eu sou dono disso, e o que sobrar disso eu vou vender, eu vou comprar outras coisas, entendeu? Mas é tudo isso que tem que ser destruído, tá? Então é assim, né? O que acontece? É por isso que, ao contrário do que está acontecendo na nossa sociedade, não é só um problema aqui no Brasil, mas a gente pode colocar mundo afora, tá? Há regras, que são as leis, elas têm que ser claras. A gente não pode viver sobre assim um turbilhão, um carrilhão, um zentilhão de regras, de leis. Então, infelizmente, muitos deputados, né, vereadores, deputado estadual, federal, os caras se gabam, né? Ah, eu apresentei 30 projetos de leis, aprovei não sei o que. Porra, para com isso, né? Você entendeu? A gente não precisa de uma enxurrada de leis para tá querendo, vamos dizer assim, legislar sobre qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, sobre quem como sai. Se eu vou dar, não, você pode agora, a lei é o seguinte, você só pode peidar de pé. Quando você está sentado, você não pode peidar. Pô, para com isso, entendeu? Então, são centenas e centenas de leis que são promulgadas todas as semanas
E aí fica difícil para a sociedade, para o cidadão, de um modo geral, mesmo o cidadão, não precisa nem ser cidadão comum, cidadão mais letrado, mais instruído, ele tá ao par do que está acontecendo, do que vem sendo promulgado, né? E aí o que você faz? Qual que é a estratégia que o pessoal faz aí? Eles fazem leis, além de fazer uma quantidade enorme, né? Eles fazem leis com uma linguagem, um texto impreciso, né? Eles colocam lá propositalmente de uma maneira imprecisa, que o negócio fica meio impreciso ali, que ele dá dúvida, né? E outras coisas, eles colocam, por exemplo, termos abstratos, né? Então, o que que acontece com isso? Isso aí dá margem àquele negócio de o poder, o Estado, o poder judiciário, ele interpretar aquela regra que foi colocada ali da maneira mais esdrúxula, mais estapafúrdia que vier à cabeça. Ele pode pegar, dar um salto, girar, tal, dar um mortal, triplo carpado, cai, e aí aquilo que você pensou que aquela lei estava dizendo, o representante lá, o legislador, o cara, fala, não, não é bem isso aí, não, isso aí não tem nada a ver. Você está enquadrado, o cara te coloca numa caixinha, o cara dá aquela forçada de barra e te entuba. Né? É isso que acontece. Por quê? Porque além de ter muitas leis, elas são escritas propositalmente, o texto dela com uma linguagem precisa, né? E com termos abstratos, genéricos, né? Então isso aí dá margem para o cara, se ele é teu amigo, ele vai te safar. Se você é inimigo dele, ele vai, ó, te entubar, tá? Então, o que que acontece que estão tentando fazer? Estão tentando criminalizar o pensamento, tá? É a famosa censura, né? Mas só que, por exemplo, se o cara chegar e falar assim, ó, eu vou fazer uma lei aqui para criminalizar o pensamento. Pô, isso aí todo mundo, pô, não, meu, não. Aí se ele chegar e falar assim, não, é o seguinte, ó, é, isso aí é terra de ninguém, não é bem assim, nós vamos fazer uma regulamentação, tá? Vamos regulamentar. Ah, pô, legal, você vai regulamentar. Então dá aquela impressão, você entendeu, que é uma coisa legal. No fim do mais, o que que é? É só a velha e boa censura. Né? Então, o que que acontece? Vamos assim, separar algumas técnicas que o pessoal eles estão tomando elas para poder implementar isso aí, tá? Então, o que que eles fazem? Eles fazem uma subversão das palavras, do sentido das palavras. Então, vamos lá, vamos começar. O que que é um ataque? Um ataque, se você pensar num ataque, e o que que é? Ele é uma agressão, ele é uma interação física. Então, o cara foi lá, deu um tapa no outro, enfiou uma faca, tal. Você entendeu? Qualquer coisa física que tenha um contato, que tenha alguém sai machucado ou até pior, né? Isso é um ataque, é uma agressão, é uma coisa física, é uma coisa que tem um contato, tá? Mas o que que acontece? Quando o cara faz uma crítica a uma autoridade do poder judiciário, do poder executivo, legislativo, que seja, aí fala, não é ataque, não é crítica, é ataque. Então, essa subversão do sentido da palavra, de vez de falar que aquela crítica, aquele cara que está criticando, aquele funcionário público, pode ser do poder executivo, legislativo, judiciário, que seja, que ele está criticando, ele vai falar, não, isso aí não é crítica, isso é um ataque, ele está atacando, cara. E muitas vezes não coloca nem um ataque da pessoa, isso é um ataque à instituição da presidência, é um ataque à instituição do poder legislativo, isso é um ataque ao poder judiciário, você entendeu? Já, né? Dá aquela inflada ali, você entendeu? Tudo para quê? Para coagir você a não fazer nenhuma crítica. Então, essa é uma tentativa de calar, de censurar que o povo não pode criticar mais seus governantes, porque a crítica agora virou ataque. Por exemplo, você que está aí, você tem medo de um cão latindo? Não. Né? Você está passando na rua, aí tem uma casa lá, um portãozão alto, um cão grandão lá dentro latindo. Aí beleza.
Aquele latido, ele tem o poder de te machucar, de te ferir? Não, nenhum, né? Agora, se alguém for lá e abrir o portão e aquele cão que estava lá dentro só latindo, ele for lá fora e te dar uma bocanhada, ele te morder, aí o que que acontece? Aí ele realmente teve uma ação, né? Teve uma coisa concreta. Então o latido, o que que acontece? O latido não machuca, né? O latido, ele é inócuo, ele não faz nada. O que machuca é a mordida do cão, não o latido do cão, né? Então a mesma coisa, a crítica seria o latido, né? E o ataque seria a mordida do cão. Mas eles estão colocando o latido como se fosse a mordida do cão. É isso que eles estão fazendo. Então, a crítica virou ataque. Então, o latido virou a mordida. Meu, o latido não tem poder nenhum de machucar ninguém. Agora, a mordida tem. Então, você vê como tem uma subversão das palavras para você tentar censurar, tentar calar o povo, tá? Então é isso, né? A regulação, né? Que na verdade o pessoal fala, pô, vamos regular, vamos regular. Na verdade, essa regulação nada mais é que censura, né? Por exemplo, a Constituição chinesa, né? Apesar de ser um país comunista, Parari Paraná, foi que na Constituição dela, não verifiquei, mas ouvi falar que lá tem defesa, lá o cidadão, a liberdade de expressão, né? Mas muitas vezes o que está na lei simplesmente é lei morta. Por quê? Porque ele tem um governante muito mais poderoso, então aquela lei lá é para inglês ver, ela não vale de fato, né? Então é uma legislação que não, né, que não tem nada a ver, tá? Então vamos lá. Então é isso, né? Então a regulação, na verdade, a regulação nada mais é do que assim um eufemismo, né? Um disfarce para censurar, para calar o povo, tá? Porque é o seguinte, eu sei que crítica, né, às vezes pode ser uma crítica mais áspera, muitas vezes de uma maneira inadequada, com palavras de baixo calão, né? Mas a nossa legislação, ela já tem como salvaguarda no nosso Código Penal, você pode abrir um processo contra injúria, calúnia, difamação. Então não precisamos mais, se a pessoa se sentir ofendida, caluniada, injuriada, ela pode abrir um processo na primeira instância contra aquela pessoa, né? Então não tem por que você censurar, deixa ela falar o que quiser, né? Mas ela fala informações que não são verdadeiras. Não tem problema, né? Quanto mais informações tiver, mesmo não sendo verdadeiras, mais acesso a população tem informações, rapidamente aquelas informações que não procedem, que elas não estão de acordo com os fatos, que elas não são verdadeiras, rapidamente elas caem em desgraça, né? Elas já são apontadas, tal, e elas são desacreditadas, né? Então, a desinformação você combate com mais informação, com mais liberdade, e não o contrário, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer um exercício de lógica aí, tá? Vamos fazer uma hipótese, né? Vamos que nós queiramos implantar um regime de exceção, um regime totalitário, né? Quem sabe uma ditadura, né? Então, hipoteticamente, se um governante, né, quisesse implantar um regime desse tipo, né, ele teria três coisas que ele teria necessariamente de implantar, tá? Ele teria que ter o quê? Ele teria que ter uma censura, tá? Uma censura firme, tá? Ele teria que ter uma repressão, um braço armado para impor a sua vontade, para fazer as pessoas fazerem aquilo que ele está querendo que elas façam, né? Mas ele precisaria fazer tudo, a terceira coisa, com uma aparência de legalidade, tá? Então, apesar de tudo, uma aparência de legalidade, ela é fundamental para quê? Para não ter tanta resistência
a opressão do governante. Tá? Então, o governante, ele precisa descer o sarrafo, ele precisa fazer o cacete, mas com aquela aparência que é tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade, né? Então, dentro da legalidade, você teria que fazer, você teria que, por exemplo, você faria um controle da mídia, para que uma regulação, que seria um controle da mídia, para quê? Para você conseguir, como se diz, controlar a narrativa, não o fato. O fato é o fato, aquele que eu já falei lá no começo do vídeo, mas para você ter o controle da narrativa, né? Aí você teria que também ter esse governante, para ter uma aparência de legalidade, você teria que ter um controle total sobre o poder judiciário. Por que esse controle é importante? Porque através desse controle do poder judiciário, você faz as coisas, por mais escabrosas que seja, mas com aquele verniz que você está fazendo dentro da lei, né? Então, por exemplo, lá na Venezuela, do Maduro, né, que essa aí todo mundo concorda que é uma ditadura, né, escrachada. O que acontece? Então, lá tem um tribunal e tem os candidatos à eleição. Aí os caras vai lá, puxa da cartola qualquer coisa, né? E fala, não, esse candidato aí tá cassado por 10 anos. Por quê? Porque eu não gostei. Eu puxei aqui da cartola um motivo e quem fez isso aí tá dentro da legalidade. Foi o tribunal que fez. Então você cala a boca e é isso aí, tá? Então é importante você ter o poder do judiciário para você poder caçar candidatos, para você avalizar ações de governo, né? De uma maneira que fica aquele verniz que não, estou fazendo tudo dentro da lei, certo? Então é isso, para ter aparência de legalidade, você tem que ter o controle da mídia, o domínio do poder judiciário, né? E que mais? Você precisa também fazer eleições, tá? Pô, mas aí esse governo totalitário vai correr o risco de fazer uma eleição e se vai que ele perde? Não, mas é o seguinte, por exemplo, a Cuba tem eleição, a Venezuela tem eleição, né? E nem por isso, né, você entendeu? A oposição ganha. Então, o que acontece? Você faz aquela eleição, mas você tem que dominar todo o processo eleitoral. Você organiza todo o processo eleitoral, do começo até o final, você entendeu? E né, você tem o poder judiciário para caçar candidaturas, para calar, você tem o poder para censurar, né? Então você consegue fazer aquela eleição, dar aquele verniz que está tudo funcionando legal, que é uma democracia, mas não é. Então, nesse regime hipotético que eu falei aí, que se a pessoa quiser, se um governante quiser implantar uma ditadura, ele precisa seguir esses passos a passo, certo? Bem, era só isso, tudo isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Então, falei um pouco sobre a história, sobre lá o James, né? E o Edward Cook, é isso? Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. O embate entre Edward Cook, né? E James I, rei da Inglaterra, né? Falei sobre isso aí. Falei sobre Estado de Direito. Falei sobre como o marxismo está se utilizando das teorias de Gramsci para dominar a sociedade, matar o Estado de Direito e a democracia, né? E com a importância da liberdade de expressão para as democracias livres, né? E como, finalmente, o que uma ditadura, um regime de exceção, um regime totalitário, hipotético, precisa para implantar esse regime de exceção. Quais os pilares que, se ele conseguir implantar, com certeza ele vai ter um regime, ele vai conseguir implantar a sua vontade, a sua ideologia nesse país, tá bom? Então é isso, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou, se você chegou até o final, agradeço. Deixa a sua avaliação, gostei ou não gostei. Deixa um comentário e passa esse vídeo para as pessoas que você acha importante, que vai agregar alguma coisa, tá bom? Vamos que vamos, fico por aqui. Forte abraço, até mais.